A gente começou com alegria, daqui a pouco a gente retoma a alegria, mas antes eu preciso de novo prestar a nossa solidariedade, dizer que estamos em oração por toda a população de Pernambuco, em especial cidade do Recife. Muitos desaparecidos, muitos desabrigados, muitos falecimentos. É triste de ver, todo mundo fica consternado. No momento a gente oferece as nossas orações, mas se for possível oferecemos ajuda de outra forma. A nossa audiência é sempre muito grande nessa cidade, nesse estado, então a gente não poderia deixar de mencionar essa tragédia que está acontecendo em todo o estado de Pernambuco. Aqui a nossa solidariedade e, se for possível, repito, ajudaremos de outra maneira. Mas vamos embora. Terça-feira, mês de maio acabando. Ah, não, vamos começar com a Hora da Fofoca? Agora, Hora da Fofoca. Léo Lobo, acabou o mês de maio. Acabou o último dia. 31. Olha, não esqueça, quem não entregou imposto de renda, corra. Não deixa pra noite não, porque aí encavala tudo, dá uma confusão. É pior. É pior. Quentinho aí, meu querido? Quentinho e, bom, vamos começar com um assunto triste. Vamos, meu amor. Porque nós vamos falar do velório. Ontem, logo, um pouquinho antes de começar o nosso programa, faleceu o querido Milton Gonçalves, que é um símbolo nesse país, né? Um símbolo de negritude, um símbolo de luta e também um imenso ator, né? E então, o velório aconteceu hoje de manhã, a família primeiro, depois das 9h30, o público todo foi lá se despedir dele. Ele colocou colocaram uma bandeira do Flamengo, que era o time dele, sobre o caixão. Aí parece que o público jogou uma outra bandeira sobre ele, enfim. Mas agora o corpo já está seguindo lá para o Caju, onde ele vai ser cremado daqui a pouco, às 15h30, né? Uma camisa do Flamengo, é isso, foi a camisa do Flamengo. O time de coração do veterano, e os fãs também deixaram uma bandeira e um boné para ele. Após o velório, às 13h, né, o corpo do ator então está sendo levado para o Caju, onde será cremado às 15h30. Conhecido por trabalhos marcantes, bom, foram 40 novelas, né, que ele fez, mas entre elas o Bem Amado, em 73, o Pecado Capital, em 75, todas líderes de audiência, né? Sim a Moça, em 86, inclusive ele ganhou um prêmio Emmy pela interpretação dele em Sim a Moça, e aí ele foi lá e apresentou uma parte do prêmio Emmy, foi o primeiro brasileiro a ter essa honra de apresentar o prêmio Emmy, né? Um trecho, né? O filho dele, o Maurício Gonçalves, falou da luta dele pelos negros, né? Hoje lembrou e, enfim, estava emocionadíssimo. A última novela que ele fez, vocês lembram, foi O Tempo Não Para, aquela novela que o pessoal descongelava, lembra aquela novela das 7? Ele interpretou um catador de materiais recicláveis, o Eliseu. Ainda criança, Milton se mudou de Minas Gerais com a família aqui para São Paulo, onde ele foi aprendiz sapateiro, de alfaiate e de gráfico. E aí na gráfica ele imprimia convites para teatro, e aí ele recebeu um convite para ir assistir uma das peças. E aí ele se encantou e nunca mais abandonou o teatro e a interpretação, né? Como a vida é curiosa, aí ele né? chegou a ser diretor em Irmãos Coragem. Ele foi Por isso diretor? Que a Globo insiste em falar ator e diretor, né? Porque ele foi acho que um dos maiores êxitos da emissora, né? Irmãos Coragem. Tá aí, querido. Leão, e como a vida é curiosa, como a vida dá um jeito de colocar a pessoa no caminho dela. Exato, não é? Né? É lindo isso, né? É por isso que eu vivo dizendo... convite de teatro, porque ele imprimia os convites de teatro. E isso colocou na carreira dele, que era a missão. O que ele amava na vida, foi pro resto da vida, né? Coisa linda. E que pessoa, viu? Convivi com ele um tempo, né? Contei ontem na Rádio Globo, era de uma delicadeza, de uma elegância, de uma alegria. Ele sempre chegava com alguma motivação, sempre, sabe, as pessoas que chegam e com contagiam. Algum assunto, contagia todo mundo, né? Um querido mesmo. Que Deus o lá tenha. Pro céu. Que Deus o tenha. Ai. Bom, agora treta. Vamos falar de. Agora vamos sim. pular de uma coisa para outra bem diferente. Gustavo Lima chora
ao falar sobre shows pagos por prefeituras, como se eu fosse criminoso, ele disse. O cantor sertanejo Gustavo Lima, de 32 anos, ele foi à web se pronunciar sobre as polêmicas. Nós temos aí o vídeo? Então vamos ver. Vamos. Tudo saiu daqui da minha garganta, com trabalho, suor, que com muita dedicação, Então, assim, alguns shows que a gente faz, como todos os artistas fazem, para prefeituras, para algumas festas populares, não é porque é uma prefeitura que eu vou deixar de cobrar o meu valor, né? Até porque eu tenho conta para pagar, eu tenho funcionário para pagar, eu tenho... quando o boleto chega lá no final do mês, não tem choro, não tem vela, entende? Se é dinheiro de prefeitura, que eu acho que é uma grande parte para valorizar a arte, para valorizar os talentos do Brasil, não é porque a gente faz música que a gente não deve, às vezes, receber um valor significativo e um valor justo. Se eu custo não é pela prefeitura que vai me pagar meio. Então, assim, todos nós temos conta para pagar, seja para a prefeitura ou seja para shows privados. Eu sou um cara que faço pouquíssimos shows de prefeitura, sabe? E quando a gente, às vezes, ainda faz algum, a gente é massacrado como se fosse um bandido, como se fosse um ladrão que estivesse roubando dinheiro público. E não é assim, gente. Eu entendo o que ele está dizendo a respeito, mas eu vou dizer o seguinte, eu acho assim, se você vai fazer um show para uma prefeitura que tem 8 mil habitantes e vão te pagar 1,2 milhão, porque esse é o cachê dele, gente, ele não tem culpa. Ele chegou a esse status de ter um cachê que vai de 800 mil a 1,2 milhão. E pagam. E pagam. Agora, esse não é o problema. Né? O problema, eu acho que ele tem empregados para pagar, tudo isso que ele falou eu acho válido. Agora, o problema é o seguinte, você vai fazer um show para uma cidade que tem 8 mil habitantes e você cobra 1,2 milhão, alguma coisa está errada. Que como é que quer dizer, não passa pela cabeça do artista, quer dizer, tudo bem que ele deve ter um empresário que cuida disso e tal, mas, poxa vida, mas não incomoda que você vai fazer para uma cidadezinha pequenininha, vai fazer um show que vai custar 1,2 milhão. De onde vai sair esse dinheiro? Não passa pela cabeça dele? Quer dizer, o artista tem que pensar nisso. Hoje de manhã eu falei isso, eu fui muito criticado, porque falaram assim, quando a Daniela Mercury ganhava shows da prefeitura milionários, ninguém falava. Eu falei várias vezes. Quem me acompanha, não sei se eu estava aqui, eu estava noutra emissora, mas quem me acompanha sabe que eu falei. Então eu acho que qualquer um, eu não estou falando, eu acho que o artista tem que ser responsável também. Ele tem que saber o que ele está fazendo, onde ele está fazendo o show, né? Porque senão dá problema mesmo. Eu entendo tudo isso que ele falou, né? Respeito, agora, tem esse outro lado. Quer dizer, e ali tinha uma coisa que estava mal acertada, porque essa prefeitura não tinha como pagar esse dinheiro para ele. De algum outro lugar estava saindo. Então é preciso saber, né? A mesma coisa a outra cidade aí que cancelou o show, Conceição do Mato Dentro, que era um show de 1.000, esse que era de 1.200, né? E a cidade tinha 17 mil habitantes. Quer dizer, como é que podia uma cidade de 17 mil habitantes pagar um cachê desse? E fora que tinha os outros, não estou falando só do Gustavo Lima, é porque ele era virou, uma sequência de shows. Sim, mas tinha o Bruno Marrone, que ia ganhar 530 mil, aí vai somando, 1.200 com 530 mil, e mais 300 e pouco do Israel e Rodolfo. É aquela questão, né? Alguns cargos, não basta você ser honesto, você tem que parecer honesto. Então tá esquisito, é melhor não fazer. É melhor não fazer. É melhor não fazer, porque eu também concordo com ele, que esse é o preço do show dele. Se é o Leão Lobo que vai pagar, se é a Regina ou se é a prefeitura, em tese, não deveria ser da conta dele, mas na prática a teoria é outra. Então assim, respingou em quem? Nele. Porque assim, uma cidade como essa, ela pode fazer um show, mas um show de acordo com o que a cultura da cidade pode pagar. Ou uma parceria com o artista, olha, o seu show, a gente sabe que você custa isso e você vale isso, mas a gente não pode pagar, a gente pode pagar tanto. Você se dispõe, o artista pode falar,
Não, porque claro tem outras que os coisas. prefeitos são os mais, né, beneficiados. Mais beneficiados, né? Mas respingou, foi tudo para conta dele. Foi para conta dele, né? Também não está certo. Que é um artista. E você sabe que eu fico pensando, também é uma boa oportunidade para a gente repensar mesmo a remuneração dos artistas, porque todo mundo fala mal, todo mundo desce a lenha. Tá bom quando a gente vê vários lados da mesma situação. Agora, quando é um show aberto, que cada um paga o que quer, aí tudo bem. Claro. Né? Porque aí pode ser 1.200. Cada um compra o seu ingresso. Cada um comprou o seu ingresso, foi lá e assistiu, né? Agora, aí é complicado, porque aí quando é dinheiro público, é diferente. Exatamente. E é claro que o artista sabe que é dinheiro público. Exato. Né? É aí que está o erro dele. Quer dizer, ele devia ter pensado nisso, né? Assim como outros melhor artistas. Não, né? melhor não. Se é dinheiro público, melhor não. Exatamente. Bom, teve várias coisas. Antigamente os artistas faziam shows políticos. Showmício. Showmício, né? Showmício que chamava. Foi proibido, né? Não dá para fazer mais. Né? Era a festa do caqui, né? Depois ninguém se responsabilizava por aquele que ele cantou lá. Mas né? a conta ia pro cantor, que foi no palanque de fulano. Isso, né? É difícil ser artista. Complicado, é difícil, é uma responsabilidade. Exato. Né? Exatamente. Bom, mas falando em responsabilidade, vamos falar de Jade Picon. Jade Picon, que está na Globo, viu? Já está lá, já está fazendo o trabalho dela, já está lendo a novela com o elenco, já é atriz, com o crachá da Globo e está todo contratado. Ou seja, né, já está gravando até a chamada já da novela Travessia. Né? E junto com o Chay Suede lá lendo, batendo texto com ele, lendo porque eles fazem uma espécie de workshop e é assim, leia a sinopse da novela, diz o que é, olha, a sua personagem é uma influência, então é assim, assim, assim. Isso todo mundo junto? Isso todo mundo junto. Então você vai fazer, arruma uma coach para te preparar para como é que uma influencer fala, no caso dela nem precisa, porque ela é, né? O Chay Suede, você vai ser, sei lá, um cavaleiro, então vai aprender a montar e tá. E aí explica e tal, ó, daqui 2 meses vem experimentar o figurino, daqui mais um mês depois, gravando. O processo é esse? Sim, porque é uma indústria, né? Não tem tempo de ficar... Então, cada um que cuide da sua preparação. Cada um cuida da sua preparação, né? Então, é uma coisa rápida, né? E, enfim, mas já grava, então, a chamada da novela. Para a colunista Fábio Oliveira, descobriu que ela já começou a gravar a chamada, então já está gravando a novela, né? Segundo fontes, a chamada será como um depoimento com os atores sentados e falando. Na cena, Jade Picon aparece mexendo na câmera e depois falando sobre a personagem. Recentemente ela foi vista lá no Projac, no mesmo dia em que Chay Suede esteve lá no local, o que reforçou os rumores de que os dois farão mesmo par romântico. Vão ser mesmo. Laura Neiva, esposa do ator, chegou a confirmar essa informação. Porém, desde a participação da ex-BBB na novela que foi anunciada, uma polêmica, como todo mundo sabe, gira em torno do assunto. O que dá a entender que a Globo está enfrentando. Sem dúvida. Né? A Globo está, porque existe uma coisa na lei que diz que ela não pode ser atriz se ela não tiver o DRT de atriz. Ou seja, se ela não tiver o aval do sindicato dos artistas e tal. E ela, o SATED, já disse que entrou com ação no Ministério Público, exigindo que ela não faça a novela. A Globo continua como se nada tivesse acontecendo. Tocando o barco. É como se estivesse enfrentando, falando assim, ó, vai fazer, nós vamos ganhar essa. É isso, né, que está por aí. Então, após toda essa polêmica envolvendo a escalação da influenciadora Jade Picon para a novela Travessia da Globo, o Sindicato dos Artistas decidiu entrar com essa denúncia no Ministério Público. O pedido tem como objetivo impedir todas as pessoas, não é ela, todas as pessoas que não são atores e atrizes de protagonizarem novelas, de participarem como atores, de falarem, porque o figurante a gente sabe não fala. Agora, a partir do momento que é elenco de apoio que fala, é ator e fala, tem que ter DRT, né? Essa é a lei. O Hugo Gross, que é o presidente do SATED lá do Rio de Janeiro, ele esclareceu ainda que não tem nada contra a Jade Picon pessoalmente, né?
mas está protegendo a classe artística, ele está certo. Nada contra nenhuma pessoa. A senhora Jade Picon, nada contra ela, mas sim a maneira que é colocada aos leões sem nenhum preparo artístico dentro dessa esfera. Até o contrário, é até uma proteção a ela, né? No sentido de que ela se... agora ela ganhou um apoio do elenco da novela, evidentemente que o elenco, né? Segundo o colunista André Romano do Observatório da TV, ela será anunciada como protagonista de Travessia na primeira quinzena agora de setembro, né? Quando a novela vai estar perto de estrear, né? E ela ganhou apoio então, do elenco todo. Claro, Lucy, a gente não sabe exatamente quem do elenco está apoiando, né? Eles falam o elenco todo, mas a Lucy Alves, Lúcia Pereira, Giovanna Antonelli, Dandara Mariana, Alexandre Nero estão no elenco, Chay Suede, Rodrigo Lombardi, Rômulo Estrela, que é o galã, Vanessa Giacomo, Estênio Garcia e Juliana Paiva. Estão contratados para gravar essa novela. E aqui eu vejo uma outra encrenca. Qual? Uma encrenca não, uma outra... Uma pedrinha aí. Uma coisinha. Por exemplo, você lembra da história do Estênio Garcia? Nossa, eu pensei nisso. Que teve uma briga com o Silvio de Abreu. Isso. Né? E saiu da Globo, foi mandado embora da Globo. Ele acha que foi por causa do Silvio de Abreu e tal. O Silvio de Abreu disse que não teve nada a ver com a história. Apesar dele ser um canalha. Apesar de ser um canalha, ele falou a palavra dele, Silvio de Abreu. Tem memória. Por causa da história com a Cleide Ácores, do 50 casamento. anos atrás. Exatamente. Aí... Silvio de Abreu sai. O Silvio de Abreu sai. Sai da Globo. Ele era diretor de teledramaturgia. E quem era diretora de séries na época? Quem? Glória Pérez, que teve um atrito com o Silvio de Abreu. Agora, na novela de Glória Pérez, é anunciado o nome de Estênio Garcia voltando à Globo. Todo mundo se espetando, eu diria. Não tem uma coisinha aí? Tem uma espetadinha. Então, eu estou desde ontem coçando minha língua para falar isso. Ainda bem que você falou. Ainda tem uma coisa. Que coisa, né? Exatamente. Você vê que as coisas, né? Os bastidores da televisão são O mundo dá voltas. Exatamente. O mundo gira. Exatamente. Hoje você está aqui, amanhã você não está. Então vamos ver. Bom, não se sabe se o Chay Suede está a favor da Jade Picon fazer a novela, porque ele é um ator profissional. O Alexandre Nero também. Se a Lucy Alves também, se o Alexandre Nero, são grandes atores aí, né? Enfim, a Lucy Alves, inclusive, que vai ser a heroína da novela, a protagonista. Linda, né? É linda, né? Agora, é constrangedor, mesmo que eles não estejam a favor, como que eles vão se manifestar? Exato, porque é uma coisa difícil. É uma coisa difícil. Melhor sair melhor não falar nada, né? Vai chegar, vai ter entrevista? Melhor não. Quer falar sobre isso? Melhor não. Como eu fazia antigamente aqui. Caíram meus bobs, minhas presilhinhas. Aí vai embaixo da mesa. Né? É isso aí. Bom, agora vamos falar... Gustavo Lima já chorou. Agora nós vamos falar... Deixa eu ver. A Michele Barros esteve outro dia no programa do Faustão. E agradou muito, foi muito simpática, lá participou. Parece que tem um diretor da Band que está muito interessado em levá-la para lá. E ela quer largar essa coisa do jornalismo, ela quer ir para o entretenimento. Não é boba nem nada, né, Mi? E parece que é por aí que vai acontecer. Agora, que hora vão botar ela na Band também, né? Porque eles estão contratando, a Band parece estar assim. Muita gente para pouca hora, né? Muita gente está saindo da Globo e a Band pegando. Michele Barros, reza a lenda, que vem aqui conversar conosco. Dia 9. Ela é uma simpatia. Dia 9, semana que vem. Semana que vem, a gente pergunta. A gente podia fazer uma rodinha assim gostosa, né? Para bater papo. Exatamente, porque ela é muito simpática. Eu fiz muito júri de Rei Momo. Com ela? E ela ficava lá no camarim com a gente. Trabalhando, né? Todo mundo trabalhando. E a gente ficava conversando, ela é divertidíssima. Eu gosto muito dela. Então, e ela tá, se a proposta for boa na Bandeirantes, por que não, né? Vamos ver que levaram a Adriana Araújo, né? Que era da Record, saiu. A Adriana Araújo tá lá? Tá fazendo o seu elenco, que eu acho bom. Meio que com a ajuda do Faustão, que tá botando dinheiro lá, né? A Araújo tá fazendo o que lá? A Adriana faz o Canal Livre, por enquanto, e faz um jornal na hora do almoço. Confundi a Moreninha. Agora me veio o nome dela. Maravilhosa.
saiu da Record, que ninguém entendeu, porque ela fazia o Jornal da Record lindamente. Nossa, ela fez muita coisa lá. Exatamente. Muita Puseram coisa uma boa. repórter no lugar. E, enfim, aquelas coisas de... Movimentações, movimentações. Você viu que vai ter Fernanda Mayon, ela vai fazer fraldinha crocante. Você pode comer? Claro. Olha o ponto da carne. Você Nossa. gosta dela bem passada, né? Eu gosto dela ao eu ponto. A gente vai pedir para ela fazer do jeito que você gosta, do jeito que eu gosto, que ela faz. Pronto. Até daqui a pouco, meu querido? Então, até já. Conseguiu comer tudo, né, Lobo? Nossa Senhora. Gostoso, Coisa né? boa, não? Coisa boa. Coisa boa. Deus. A gente não tem do que reclamar. Todo dia aqui. Todo dia. Só tem coisa boa. Mas olha, vamos falar de uma pessoa agora que você adora e que eu também adoro. Qual delas? Eliezer. Eliezer Neto, agora ele usa o sobrenome. Eliezer Neto comentou a respeito aí das declarações da Natália Deodato, porque ela falou o seguinte, que ela esteve lá e que ela se arrepende muito de ter ficado com ele. Ela disse, podia ter ficado até como amigo, mas talvez nem isso. Porque eles foram às vias de fato, né? Exatamente. Não passaram muitas vontade, vezes, né? Tinha até um odor, lembra, característico? O pessoal reclamou no edredom e tal. Não lembro disso. Não fiquei sabendo. Exatamente. Falo, nossa, falaram lá na casa. Enfim. E aí agora ele não gostou. Ele falou, não entendi porque que a Natália falou o que falou lá dentro. Lá dentro tínhamos tudo muito bem definido. Minha relação com ela era muito transparente e o público entendeu isso. A gente conversou várias vezes, deixei bem claras as minhas intenções e ela também falou sobre as intenções dela. Declarou ele a jornalista Marcela Ribeiro do portal Na Telinha. Mas aí ele tem razão, hein? Ele tem razão, porque tem razão. estava tudo certinho. Conversadinho. Né? Aí ele falou assim, meu jogo era exposto, atuamos em lados opostos o tempo todo. E no final nos juntamos porque estávamos muito fragilizados, ele disse, né? E nos protegemos. Eu não consigo entender, ele disse. O que aconteceu fica na casa. As atitudes dela aqui fora, pelo que eu escutei, me chatearam. Ele diz assim, mas ela deve ter os motivos dela. Tem os meus também, né? Na semana passada, a Natália, vamos explicar o que aconteceu. Ela surpreendeu muita gente ao revelar à imprensa que preferia não ter se relacionado com Eli dentro do BBB. Foi até legal, mas me arrependo demais de ter ficado com ele. Ele é uma pessoa maravilhosa, mas hoje, vendo tudo, eu teria mantido a relação na zona de amigo. Ou talvez nem isso. O empresário, por sua vez, não deixou barato e publicou no Twitter uma clara indireta à ex-colega. Se arrependimento matasse, estaríamos todos mortos, enterrados, não? Alfinetou ele. Enfim. Mas eu fico pensando, acho que não é só no BBB, na vida, né? A gente não olha para trás e fala onde eu estava com a cabeça quando eu dei moral para aquela pessoa. Mas eu entendi, eu não sei se você entendeu assim também. Eu entendi que ela estava falando mais do jogo, vendo o jogo num todo. Ah, e não da relação dos dois? Eu acho que a relação atrapalhou o jogo, entendeu? Nesse sentido. Eu senti que ela estava falando isso. Não, você sabe mais do que né? Agora ele entendeu. E atrapalhou. Atrapalhou. Como né? atrapalhou do Vini. Exatamente. Aí eu acho que ele entendeu pessoalmente. Ele entendeu do jeito que eu entendi? E você acha que ela falou do jeito que você entendeu? Do jeito do jogo. Ou acho que ela estava falando do jogo. O que a gente fala é uma coisa, o que o outro entende é outra, né? Exatamente. E também acho que não vão se encontrar mais para resolver essa questão. Então, será? Será? Pode ser que muitos se eventos, né, ainda. Se esbarram por aí. Pode ser. E seria bom eles resolverem. Gente, ela tá tão bonita nessa foto. Muito. Ela sempre foi bonita, mas aí maquiada assim, ela tá linda. E sempre é bom resolver rusgas, eu acho, que só ajuda. Ou resolve de uma vez. E também esse negócio de falar, de não falar, é uma questão que até casais têm problemas nesse sentido. Concordo. Né? Dona Ivete Sangalo, você lembra daquela história? Não, dela fazendo show e falando, ei, papai. Exato, quem é essa aí, papai? Aí, papai. Temos o vídeo? Vamos ver.
Ela do palco, cheia de assunto, hein? Quem ia sair, papai. Eu acho uma maravilha. Não esperou o show acabar. Na hora, é agora. Eu tô lembrando agora de uma outra frase da Ivete, porque quando ela disse que quando conheceu o Daniel Cádio, que ela estava na piscina, e não, ela estava perto de uma piscina de um clube, alguma coisa perto lá da casa dela, e que de repente ele sai de sunga branca, aí que ela olhou e falou assim, é esse aí. Então, e foi e está sendo. Então tem que cuidar, né? Aí ela cuidou, lá do palco mesmo, ela deu, aí, né? Papai, cheio de assunto. E ele, o nutricionista Daniel Cádio, relembrou numa entrevista uma crise de ciúmes da cantora, essa daí, em cima do palco. O episódio ocorreu em 2016. Eu lembro disso tão bem, a gente deu essa notícia. Virou meme na época com a frase, quem é essa aí, papai? Preferida pela artista, fiquei como safado, ele falou. Em entrevistas ao Bahia Cast do YouTube, o Daniel Cádio relatou que estava sentado numa mesa de frente para o palco. Ele não é nem bobo de ficar de costas. Em que Ivete se apresentava. Ele estava se despedindo de Cacau, piloto da cantora e da esposa dele. Quando a artista teve a crise de ciúmes, que ficou famosa há 6 anos. Ela estava com o marido, a moça. Era o marido do piloto dela, entendeu? Era a esposa do piloto dela. Vamos ver o vídeo dele falando isso. Oh, meu Deus legal. do céu. Mas ia ser bom se a gente pudesse ir no Fantástico, né? Tô com um probleminha aqui, eu vou lá no Fantástico, vou explicar para todo mundo. O Brasil. Oh, meu Deus. Mas é engraçado porque ele tem uma cara de molequinho mesmo, né? Independente dela ter falado isso, você tem cara de moleque, Daniel. E você viu que ele se animou, que ele foi uma loura, né? A loura. Quer dizer, ela sabe onde ela está mexendo. Isso é o que a gente fica sabendo. Né? Você imagina o que a gente não fica sabendo. Você imagina quando ele não está na mesa em frente a ela cantando. É tudo gente normal, né? Não tem jeito. A maior artista do Brasil isso, e tal. Mas... Dá sempre aquela olhadinha assim, né? Quando a moça passa, dá uma olhadinha por trás. Aquela coisa de brasileiro, né? O marido da Bebeta, meu bem. Não pode acontecer isso, né? Agora vamos falar de uma... Eu soube que você gosta muito dela. Eu também gosto. De quem? Mas eu acho que ela não teve sorte na carreira, essa moça, como atriz. Ela só teve essa letinha quando ela era pequenininha e depois não teve um personagem que a favorecesse, né? Que é uma atriz. Essa é a atriz de formação, desde pequena, né? Marquezine pensou em desistir da carreira. Me tornei pior hater. Na entrevista com a Marie Claire, a atriz de 26 anos, Bruna Marquezine, contou que ela pensou até mesmo em desistir da carreira de atriz durante a adolescência, o início de sua vida adulta, devido à imagem construída a seu respeito. Acho que eu me tornei a minha pior hater, para que ninguém pudesse me superar nisso. Meu Deus. Não tem nada que você diga para mim que eu não diria pior. Olha. Que coisa, né? Ali eu pensei em desistir de tudo. Se para atuar tivesse que conviver e lidar diariamente com distorções, notícias que não eram verdadeiras sobre mim, talvez não valesse a pena seguir. Na adolescência, tudo tem um peso 3 vezes maior. Você quer pertencer a um grupo, né? E quando acorda e tem alguma mentira sobre você, dói muito. Porque você está tentando se encontrar e é como se alguém não estivesse permitindo. Olha que bonito isso, né? Madura, né? Dói, né? É uma coisa bem verdadeira. A imagem que pintavam de mim tirava a minha paz de um jeito que eu decidi que era melhor endurecer do que chorar na minha cama no dia seguinte. Oh, pecado. Para não abrir mão da profissão, Bruna se blindou, né? Passou a evitar a imprensa, postar pouco nas redes sociais. Hoje, apesar de se manter discreta, ela disse não estar mais insatisfeita com a ideia que o público tem de si. Não tento fazer a misteriosa no Instagram, não. É que eu realmente não tenho paciência. Se eu pudesse, talvez nem estaria mais lá. Olha. Brincou. Em março desse ano, Bruna Marquezine foi escalada para viver Penny, a protagonista feminina. Tá mó badalação esse filme, né? Besouro Azul. Xolo Mariduenha, conhecido por Cobra Kai, dará vida a Jamie Reis, né? Personagem principal. É uma ficha que vai caindo aos poucos. Não gosto de ser blasé, mas esse é sem dúvida um grande momento para mim. E é verdade, né?
E tem que curtir muito. A gente está falando de momentos agora, né? Tem que curtir muito esse momento que você está vivendo, porque teve todo esse lado ruim mesmo, e que você enfrentou tão bem. Então, acho que agora está na hora de você desfrutar, né? E porque ela virou um pouco mais modelo do que a atriz atualmente, né? Influencer também, né, Leão? Exatamente. Apesar de ser discreta na vida pessoal dela, como ela falou, né? Mas a relação dela com o Neymar... É isso que eu acho que a queimou muito, né? Deixou ela muito exposta. Muito exposta. Porque virou a garota do Neymar. E alvo de muitas críticas, né? Exatamente. Reduziu a moça, a namorada de alguém. Eu sempre falava isso, eu falava assim, isso me incomoda, porque ela é mais do que isso, né? Ela é uma atriz e tal. Ele é um ídolo, pode. É um ídolo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é um ídolo no que faz e tal. Eu acho que talvez o jeito como ela tenha se colocado na relação, né? E talvez como ele a tenha colocado na relação, né? Foi tudo muito exposto, né? Eu sempre falo isso, eu acho que foi uma bênção essa separação dos dois, né? Eu acho que ela hoje está num outro momento de vida, mais madura. Eu acho que ela tem que curtir muito. Magrinha demais aí, E né? a gente fala dela, do trabalho dela, da carreira dela, né? Ela voltou a atenção para ela. É engraçado essa coisa, né? De como alguém se coloca na carreira. Porque a gente falou outro dia da Marjorie este ano. Foi. Né? A Marjorie este ano é uma atriz que você sabe dela pelo trabalho dela. E só. E só, né? Então a gente tem um respeito por ela, né? Eu acho uma das grandes atrizes dessa geração, a Marjorie este ano. Porque ela, a Malu Mader, né? Malu Mader até é casada com uma pessoa famosa também. Mas era a carreira dela que carreira dela que pontua, né? Eu entendo que algumas pessoas acham que a vida pessoal pode turbinar a vida profissional, mas o custo é muito alto. É muito alto. Eu acho, aqui do meu banquinho. Exatamente. E também depende como você se coloca na vida pessoal, né? Então eu acho que ela se colocou errado. Muito também, menina. Né? Né? Enfim. E ele é muito, né? Como todo jogador, né? Muito galinha, né? Vou falar português claro. Então isso faz com que a parceira seja quase um objeto, né? Mais uma, né? É mais uma, né? Minutinho que eu já venho pra gente continuar. Inacreditável que amanhã já é junho. O tempo para mim virou um bololô. Mas de ano, 2021, 2020, 21, 22... Parece que não existiram, né? Eu tenho dificuldade em identificar. Parece que foi. Pois é. Ó, essa aqui lembra bem de 2021, porque ela estava no BBB, né? E venceu o BBB. Mas olha como as pessoas são muito engraçadas, né? A Juliette fala sobre a fama após o BBB 21 e sobre seu anonimato antes do programa. Juliette comentou numa entrevista publicada nesta segunda-feira, dia 30, sobre a fama alcançada após o BBB 22 e a vida anônima que ela possuía antes do reality. E ela diz que sente saudades, né? Ela diz assim, eu tenho saudades da minha liberdade, mas são escolhas, eu fiquei livre até 32 anos. Agora eu vou ter que passar um tempinho com menos liberdade e ganhando outros presentes da vida. Tudo tem a sua beleza e a sua dor, contou a campeã no BBB 21, né? Concordo com ela. Foi muito simpática, muito coerente, muito... nada demais. Pois é, mas as pessoas já estão reclamando. Ai, tá querendo tudo, não se pode ter tudo. Mas ela falou exatamente reclama de tudo, estão falando. Mas ela não está reclamando, ao contrário, ela está dizendo que foi uma escolha dela, né? E que ela teve liberdade até os 32 anos. Claro que ela sente, que todo mundo sente, né? Mas ela disse, tem outros presentes hoje da vida, né? E sempre tem o ônus e o bônus, sempre, né? O bom e o ruim. Tudo na vida é assim, né? E as pessoas vão lá para as redes sociais já para criticar e tal. Ela ainda falou sobre a sua carreira e diz que mesmo focada no ramo musical, não descarta outras oportunidades. Ela quer, acho que se arriscar como atriz também e tal, né? Gosto de apresentar programas, da interação, não descarto, mas meu projeto principal é a música, disse a dona do hit Cansar de Dançar, que já virou um sucesso. Eu ia perguntar, como é que tá a carreira dela de cantora? Tá indo bem, essa música Cansar de Dançar, ela é uma graça. E ela parece que está tocando muito já. Juliette também revelou que conversou, olha que bonitinha, com um dos participantes do BBB 22, o Vini, e que tentou ajudar o ex-BBB. Ela falou, sempre falo, calma, vai passar, vai dar certo. Eu vivi, sempre que eu posso dar uma palavra de empatia, porque eu sei o que eles vão passar. Fofíssima. Né? Eu adoro, eu acho que se tem uma pessoa sensata, bacana,
que bem-vinda ao meio artístico é a Juliette. E ela foi conquistando a gente durante o programa assim. Assim, né? Com esse jeitinho dela. Exatamente, gosto muito. Gosto e acho muito. que ela o Rodrigo, conheço o Rodrigo desde pequenininho. Oh, nossa, e tem que carreira, hein? A avó dele me ligava e falava assim, dá uma força pro meu netinho, ele é tão sofrido, ele trabalha desde pequenininho. Que carreira! Eu adorava ele. E ele sempre foi essa simpatia, né? Esse sorrisão e tal. Agora ele fez uma coisa que desagradou os patrões dele lá. A Record? Rodrigo Faro leva a bronca da funcionário. Record por causa de Pantanal. Ixi, Olha só, Maria. Rodrigo Faro levou a bronca nos bastidores da Record após reproduzir uma cena de Pantanal com a esposa Vera Viel. Na semana passada, o apresentador pegou o embalo do sucesso aí da novela da Globo e parodiou a sequência do passeio cheio de segundas intenções. Aquele que a da gente Fivela? fez aqui da Fivela. Ai, não O pode, Faro. Arcides, né? É da Globo. Vamos ver o vídeo, vamos ver. A paródia dele? É a paródia. Ah, mas ficou ótimo. E dizem que ele tem uma fivela de respeito? É, o Rodrigo. Não sabia. Todo mundo fala isso, comentam. Uma fivela de respeito. De respeito. Entendeu? A gente vai vivendo e aprendendo com o Leão Lobo. Que fala tudo sem dizer nada. É assim, né? Enfim. Mas ele pôs onde? Nas redes dele? Ele botou. E aí a Record chamou ele para uma reunião e deu um pito. Falou assim que ele não podia fazer, que já que ele fosse fazer, fizesse coisas da Record. Que não fazia coisas da Globo. É dublado, né? É dublado. É dublado. Mas estão os dois lá. Direitinho e tal. Será né? que é no Pantanal? Não, né? Não, acho Deve que ser na casa deles. Eles fizeram um verdinho de fundo ali, né? Um verdinho de fundo e eles fizeram dublado. O aviso da chefia foi de que o apresentador precisa divulgar a dramaturgia da Record, não da concorrência. Mas aqui é muita... aí tem que botar muita roupa, porque é coisa bíblica. Mas e tá tal. indo muito bem a dramaturgia da Record, né? Tá, muito bem. Eles engrenaram. Engrenaram e eles fazem uma novela bíblica muito próxima da gente. A gente se encanta. Jesus eu assisti do começo ao fim. Gênesis foi um sucesso. Gênesis um monte de também gente assisti. que eu conheço assistiu Gênesis. Eu gosto muito. É que o horário agora não bate, porque eu estou vendo Pantanal. Mas eu gosto muito. E essa que está passando agora da Poderosa, da prostituta, que é uma maravilha. É a história de uma menina prostituta. Que é filha de um ricaço, mas ele não reconhece. Já passou 2 vezes, está reprise. Tá bom. Mas é muito boa essa novela também. Eles sabem fazer novela atualmente. Sem dúvida. Eles com a Casa Blanca, claro, a produção, né? Mas acertaram o passo. Tem investimento. Tem investimento. É verdade, seja dito também, né? Eu gosto, eu acho. É que, né, para fazer coisa bíblica, eles tinham que botar muito adereço ali. Vai né? no Pantanal. Eu acho que ele fez por causa da favela. Acho que ele quiser falar da favela dele. Ele gostou da brincadeira. A propaganda é a alma do negócio. Ele queria falar para todo mundo que algumas poucas pessoas como o Leão já sabiam. Isso, que a favela é de respeito. Eu sabia porque as pessoas falam, nunca vi. Leão Lobo. Não, nunca peguei nessa fivela. Vamos falar. Menina, tá todo mundo saindo da Globo. O que tá acontecendo aí? Não sei, uma coisa esquisita mesmo. Olha, saiu. Ontem eu falei aqui, por acaso, do rapaz que provava bolo de fubá comigo. Isso. Não é? Fizeram... Ele saiu da Globo. Tá fazendo psicólogo na novela. O Caco Ciocla. Né?
Caco Ciocler saiu psicólogo ontem de da Pantanal. Globo, depois de 27 anos. Pois é, já saiu do Pantanal, já acabou a participação E ele dele. saiu da emissora? E ele já saiu da emissora. Grande ator, não? É um grande ator, maravilhoso. 27 anos de casa. O André Marques, acho que 27 anos de casa também, ou 30. Olha, ele é lindo. Ele é bonito, né, esse moço? Lindo, é muito lindo. Um charme, né? Um Além charme, de bonito, é charmoso, né? Aí saiu também o Maurício Farias, que é o marido da André Beltrão, que dirigiu essa última novela, Um Lugar ao Sol. Saiu também. E saiu também agora o Marcelo Travesso, que dirigiu várias novelas, O Clone. Sucesso. Essa agora, a última ali, como é que era? Salve-se Quem Puder, que ele dirigiu também. Nossa, A Próxima Vítima, Mulheres Apaixonadas, Império, grandes sucessos da emissora, né? E aí começou dirigindo Você Decide e é filho do grande mestre, né? Newton Travesso, né? O Newton é uma pessoa que... Referência. Como o Newton Gonçalves, que a gente falou hoje, é uma referência na televisão brasileira. De postura, de elegância, competência, tudo. Grande diretor. Tem uma coisa muito famosa do Newton Travesso, do pai dele, que era o dia que a Hebe estava nervosa no festival, cantando uma música e sendo vaiada, e ela estava com uma rosa na mão e ela apertou a rosa assim, sangrou a mão dela, e ele percebeu e foi com a câmera, andou a câmera lá, mostrando a mão dela, né? E sensibilidade. Sangrando e tal, E aí isso ficou muito marcado na história da TV Record antiga, né? Da televisão brasileira, né? Então são histórias, quer dizer, são pessoas que são ícones, né? E o Marcelo, você vê quantas novelas, além de ser filho dele, né? Quantas novelas maravilhosas fez para a Globo, né? Acho estranho abrir mão simplesmente das pessoas assim, né? Agora, eles estão saindo indo para onde? Para nenhum lugar, para outros projetos, para TV a cabo, para streaming, para onde? Eles estão indo. Por exemplo, quem foi que falou que foi para o streaming? Acho que o André Marques, que recebeu uma proposta milionária do streaming, provavelmente para fazer um programa que ele sempre quis. Por isso que ele falou, aguardem que vem novidade, já veio. Programa de quê? De culinária? É um programa de culinária, que é na o que ele gosta. será? Pois é, eu não sei qual é o streaming ainda. Tá. Mas está feliz da vida, parece que saiu numa boa mesmo. Que bom. Que bom, né? Agora os diretores aí... será que vão para a HBO? Então, porque HBO Max, porque ela está fazendo novela também. Tem Silvio de Abreu lá, tem tudo. Será que o Silvio de Abreu está levando todo o pessoal? Pode ser. Quem ganha é a gente, né? Tudo bem que é pago, mas você tem opção. Eu não sei nem como ver. É engraçado ver de Biomax, por exemplo. Não sei, isso que eu fico pensando. As pessoas falam assim, TV aberta, né? TV aberta vai acabar nunca. Porque a TV aberta, o Brasil, são 215 milhões de brasileiros. Vira e mexe falam isso do rádio. Mesma coisa, o rádio está aí maravilhoso. Mas a televisão, quer dizer, a TV aberta, ela une o Brasil. Eu acho que essas outras, por exemplo, TV a cabo, HBO, essas Netflix e tal, streamings, né? Dividem, não é? Eu sempre pensei isso. Eu acho que a televisão, ela une o Brasil, né? Eu acho que a TV aberta tem muito futuro. Eu não tenho dúvidas, né? Meu querido, como é que fatia Modesto? Você continua? Continua. Então eu vou falar da segunda culinária. Ih, Leão. Docinha? É cocada. Cocada. Eu vou fazer assim, ó. Cremosa de forno, Giovana Reis. A gente pode ver, ela traz normalmente uma mesa, que é uma coisa... lá, olha. A gente pode ver se ela tem como fazer alguma coisa pra você, ou então... Eu dou eu não vou resistir. Também acho que você não vai resistir. Então pronto. Nos encontramos daqui a pouco, meu amigo. Tá bom. Muito obrigada pela companhia, viu? Até daqui a pouco.